Bucarana. Jefferson Souza, estudioso, ufólogo e um contatado de um ser extraterrestre. Trabalhou em uma base secreta nos Estados Unidos. Presenciou uma tecnologia extraterrestre e obteve informações extraoficiais a respeito dos seres alienígenas. Nos conta sobre tecnologia reversa e nos fala sobre a cura que obteve de um ser extraterrestre quando ele não podia mais andar. Jefferson Souza afirma ter participado de experiências ultra secretas em uma base no subsolo norte-americano. Ele afirma ter feito descobertas impressionantes e por conta disso ele teria sido torturado e preso por 27 anos. No ano de 2019 ele teria sido solto e repatriado ao Brasil. Experiências alienígenas, tecnologias de outros mundos, seres híbridos, essas e outras informações Jefferson afirma ter conseguido através de um contato direto com um ser extraterrestre. Esse contato ele mantém desde os seus 7 anos de idade. E esse ser, ele se refere como o Monitor. Bom, primeiramente, muito obrigado por essa entrevista. Jefferson, conta pra gente, como foi o começo de tudo isso? E o que eu tenho para contar para vocês é baseado nas experiências que eu tive desde pequeno e até onde eu cheguei e as consequências de tudo isso. Devo dizer que não é algo fácil para mim publicamente estar falando disso, porque eu sou uma pessoa muito privada, então não tenho essa ideia de público, de chamar atenção, algo assim. Mas os relatos são esses. Estamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde tudo começou. À idade de 7 anos, eu tive o que pode chamar um sonho lúcido. É um sonho onde eu não estava dormindo, mas a impressão do que eu tive foi fantástica. Olha, essas décadas todas que passaram e eu sou incapaz de me esquecer dos detalhes, porque foram tão marcantes que até hoje eles estão comigo e vão estar comigo até o momento que eu já não esteja mais. Como é que aconteceu esse primeiro contato? Eu estava na minha casa, tá? Quando eu senti uma sensação estranha. Foi uma coisa como se fosse frio e calor simultâneos. Depois senti como se a minha pele estivesse formigando, não sei se tem outra palavra para dizer. E de repente eu não estava onde estava mais, não estava na minha sala, eu estava nesse lugar. Era uma planície. Agora o interessante é as sensações que eu tive estando ali. A primeira coisa que eu senti foi o ar. O ar era diferente. Logicamente eu não estava fisicamente ali, por uma razão ou outra que eu não sei explicar, eu tinha a resposta sensorial de tudo aquilo. Eu tinha 7 anos, na época eu não estava pensando nada disso. Agora, anos mais tarde, foi que eu comecei a associar e ver isso em mais detalhes, e não. Então eu sentia que o ar era diferente, era um pouco mais pesado e tinha uma certa fragrância que lembrava lavanda. Mas quando eu me dei conta, eu estava aparecendo, não estava com a roupa que eu estava com uma túnica branca, ou parecia uma túnica que era extremamente, lembrava como se fosse seda, para não era, algo mais fino que seda. E estava com os pés descalços, e quando meus pés tocavam nisso que parecia grama, a grama era azulada, e não, mas tinha uma maciez e tinha estava como que úmida, mas um bom úmido, nada negativo.
E eu me lembro que eu virava ao redor e olhava as coisas. Eu via essas montanhas distantes, que eram montanhas meio esverdeadas. E o céu era um céu que era com uma cor salmão, não era rosa, para quase. E eu pensei, onde que eu estou? O que está passando? Eu não pensava nada disso. Então, ao redor meu, viu essa luz. E quando eu vi, havia uma pessoa, um ser. Parecia uma pessoa normal da Terra. Apenas que estava vestido com uma túnica como a minha. E a aparência dele como se fosse um ser da Índia. Como se fosse uma pessoa da Índia. Então, o mesmo tipo de pele escura, cabelo liso, negro todo, uns olhos marrons e não. E agora eu senti uma impressão de paz, de tranquilidade, porque eu era para ter uma resposta, seria medo. Eu estou num lugar estranho e não sei como cheguei ali e de repente aparece um ser do nada, era para ter uma resposta de medo, mas não, ao contrário. Parecia uma pessoa normal da Terra, apenas que estava vestido com uma túnica como a minha e a aparência dele como se fosse um ser da Índia, como se fosse uma pessoa da Índia. Então, o mesmo tipo de pele escura, cabelo liso, negro todo, uns olhos marrons e não. E agora eu senti uma impressão de paz, de tranquilidade, porque eu era para ter uma resposta, seria medo. Eu estou num lugar estranho e não sei como cheguei ali e de repente aparece um ser do nada, era para ter uma resposta de medo, mas não, ao contrário. Na época, como eu era pequeno, eu não associei com extraterrestres, eu associei ele como se fosse um anjo da guarda ou algo assim. Eu tinha 7 anos, e compreendam isso, não? E ele disse o seguinte, ele disse que ele era um amigo, que ele não tinha um nome, mas ele ia dar uma designação para mim, que na época eu não entendi o que ele quis dizer com designação, eu imaginei que fosse um nome, e chamava de monitor. Disse que eu fazia parte já de uma experiência que havia começado já há muito tempo com a minha descendência. Já membros da minha família, estou falando já não de avós ou avós, mas antes disso, bisavós, trisavós, que também tinham tido contato com esses seres, o que foi estranho para mim, porque eu nunca havia escutado nada parecido com isso, a nossa família. E ele disse que esse era o princípio de uma série de outros encontros que íamos ter ao longo do meu crescimento. Quais eram os objetivos desses encontros? Era aumentar meu potencial para que eu chegasse aonde as expectativas deles tinham. Eu não entendi muito bem na época o que era isso, porque eu era pequeno. Mais tarde isso eu entendi. Era um processo de aprimoração pessoal, onde eu estava criando circunstâncias para atingir outras fases, outras etapas. Quando isso passou, ele disse que já era o momento de retornar. E eu disse para ele, onde que a gente está? Ele disse, esse lugar aqui não é um lugar físico. Esse lugar aqui é uma materialização para que você se sinta melhor. Porque você também não está vestido dessa forma, você não tem um corpo físico aqui. Você é energia, eu sou energia, tudo isso é energia. Eu não entendi nada disso bem, porque, como eu disse, tinha 7 anos, mas mais tarde tudo fez sentido para mim. Então eu retornei. No mesmo momento, como num piscar de olhos, como eu estava ali, eu estava de volta na sala. E a primeira coisa que eu fiz foi buscar minha mãe e contar para ela o que passou. E ela, claro que não pôde acreditar, porque disse, você está criando histórias e tudo isso, porque você não faz isso, que isso é mal. Então, a partir dessa resposta dela que eu aprendi uma coisa. Eu aprendi que eu não devia divulgar isso.
que essa é uma coisa que eu devia guardar para mim mesmo, porque se ela, que era minha mãe, não acreditou, imagina os outros. Os anos foram passando e os contatos continuaram. Não eram contatos que vinham a cada mês, haviam meses que aparecia como 3 vezes, quase uma vez a semana. E eu estava aprendendo com esses contatos. Eu me lembro que a segunda vez que passou isso, se passaram quase 6 meses desde a vez anterior. Já tinha então praticamente 8 anos quando passou o segundo contato. E qual que era a sensação? Era como se fosse um sonho? Você tinha consciência que era uma realidade? Qual que era a sensação? Era o seguinte, quando isso passava, eu não estava dormindo. Sempre eu estava desperto, por isso que eu digo um sonho lúcido. Porque eu estava desperto quando passou isso. Quando passava esse deslocamento, claro que meu corpo ficava ali. Às vezes meus irmãos presenciaram isso e a ideia deles é que eu estava tirando uma siesta, estava dormindo. Me pus para dormir. Nunca me caí no chão, sempre eu estava no sofá ou numa poltrona ou algo assim. Quer dizer que então eles não tinham razão para ficar nervosos nem nada, eles tomaram como se estivesse descansando. Mas era a minha parte física, mas a essência de mim estava num outro lugar, onde estava tendo essas aprendizagens. E então comecei a aprender coisas sobre diferentes pontos de vista. E o interessante é como eu aceitava isso. Porque para mim, mesmo que tivesse praticamente 8 anos, eu não devia ter aceitado essas coisas tão facilmente. Eu começar a fazer perguntas, eu ter um ressentimento de alguma forma, não passou isso. Eu comecei a tomar essa informação e ficar contente de tê-la. O que eles te falavam? Falavam sobre tudo, falávamos sobre o espaço, falávamos sobre a terra, falávamos sobre outros seres, falávamos sobre animais, falávamos sobre a vastidade de vida no universo, como tudo estava conectado, com uma importância que a pessoa tinha de estar num padrão ajustado, ou seja, nunca ser absolutamente positivo, absolutamente negativo, mas estar num meio-meio, porque qualquer dos lados eu estaria forçando. E foram passando coisas assim. A idade de 10 anos eu entendi que não eram anjos nem nada, eram seres. Então me contou a história do povo dele. A história do povo dele é uma civilização que chegou a um ponto onde houve uma ascensão, onde eles não estavam mais da condição física e máquinas, naves, tudo isso ficou para trás. Era supérfluo. Eles eram seres energéticos que viviam uma realidade energética. Então a função deles foi continuar com a experimentação de elevação de outras espécies, de outros seres. E eu era um deles, baseado num experimento que começou muito tempo atrás na minha própria família. Eu quis entender esses seres, eu queria entender a razão de por que eles vinham para cá, por que a Terra, por que a gente. Então eu aprendi uma coisa, aprendi que a razão que eles dizem é que supostamente somos seres que somos uma mistura de várias raças numa raça só. Somos mamíferos, mas também temos algo de reptiliano na gente. Também temos algo de insectoide na gente. Temos uma flora intestinal. Temos minerais, como zinco, magnésio, cálcio, que são minerais, tudo existindo num processo de coexistência. Então, que tipo de forma de vida a gente é? Então, isso era interessante, mas eles disseram que o mais interessante não era isso. Eles disseram que o mais interessante era o tesouro que a gente carregava. Eu digo, tesouro? Que tesouro é esse que a gente carrega? Dentro do ADN humano, dentro do... Tem uma parte que chama-se lixo de ADN, um ADN que supostamente os genéticos dizem que não, os geneticistas dizem que não serve para nada, está ali. Agora, uma enorme quantidade de informação genética não ia servir para nada, então supostamente
a gente está carregando uma biblioteca cósmica de conhecimento que foi posta por seres milenares dentro do nosso sistema para autopreservação. Então, digo para vocês, é uma coisa fantástica, é uma coisa incrível que temos acesso a esse conhecimento. Agora, os geneticistas deviam ter um pouco mais de consideração e estudar um pouco mais de que, como vamos ter um lixo de ADN, um ADN que não serve para nada? Alguma coisa ele vai ter uma função. Tudo que tem no nosso corpo tem uma função, mesmo que a gente não compreenda essa função. Desse ponto em diante, quais foram as suas experiências ufológicas? E eu comecei a assistir conferências sobre extraterrestres em Porto Alegre. E uma delas me chamou a atenção, porque havia uma senhora que era uma estudiosa do tema, na época era uma ufóloga, não, uma senhora de muito poder aquisitivo, e estava dando essa conferência e, bom, durante a conferência eu notei que ela cometeu umas equivocações bem grandes sobre o tema. Eu não ia falar isso abertamente diante do público, então mais tarde, quando terminou a conferência, me aproximei a ela e expliquei: a senhora, com todo respeito, a senhora cometeu uma equivocação por essas razões. E ela ficou surpreendida que eu tinha como 14 anos. Eu digo: como que você sabe isso? E a partir daí comecei a viajar com ela para uma série de conferências. Viajamos para o Brasil inteiro. Ela custeava tudo isso sem problemas. Obter permissão dos meus pais foi fácil, porque eles sabiam que, de qualquer maneira, eu estava muito no tema e eu era uma pessoa responsável mesmo para a minha idade. Nessa época eu já tinha 15 anos. E fomos ao Rio de Janeiro, ali eu pude conhecer a professora Eliane Grant, que era uma estudiosa do tema, e depois fomos a Goiânia, depois finalmente terminamos em Brasília. Eu pude conhecer o general Alfredo Massi de Mendonça Uchoa, que foi uma pessoa que praticamente mudou a minha vida. Ele ficou tão impressionado comigo que disse que tínhamos que ver uma forma que eu pudesse permanecer em Brasília. Ele me ensinou tremendas coisas, eu aprendi muito com o general Uchoa. Ele me conseguiu mais tarde um posto através de um amigo comum dele, na Empresa Brasileira de Notícias, a IBN. Então eu estava ali trabalhando no gabinete do Dr. Marco Antônio Kremer, que era o presidente da IBN na época. Fez de todo tipo de estudos, fomos localmente a visitar certas áreas, como essas fazendas onde apareciam coisas estranhas na época, e descobrimos sobre portais dimensionais, descobrimos sobre extraterrestres. Foi uma questão bem interessante. Mas graças ao general Uchoa, eu pude ir para a Argentina, e na Argentina eu estive com Fábio Zerpa, que na época era o diretor de uma revista chamada Quarta Dimensão, e eu aprendi muito com Fábio Zerpa, então foi parte da minha iniciação. Logo depois, eu recebi comunicação do general que pediu que, se eu pudesse retornar a Brasília, ele disse que tinha algo interessante para oferecer para mim se eu estivesse interessado. Eu digo: muito bem, quem é essa pessoa? Essa pessoa era o coronel Wendell Stevens, em Tucson, Arizona. Eu digo: mas com muito gosto, claro que eu vou. Então eu fui com o coronel Stevens, estive na casa dele, hospedado lá, e aprendi praticamente quantidade de coisas sobre o que passava no governo americano em relação a isso. Ele escrevia muitos livros, ele tinha como 40 livros escritos mais ou menos sobre extraterrestres, eram livros internacionais. Jefferson percorreu os Estados Unidos, coletando informações e fazendo novos contatos. Viajou para a Europa e permaneceu lá até receber um chamado desconhecido para regressar aos Estados Unidos. Eu recebi um comunicado que retornaram aos Estados Unidos, que eu imaginei que o contato vinha do coronel Stevens. Estranho, porque normalmente quando ele escrevia, ele nunca mandava coisa por telegrama. Estamos na época do telegrama, estamos falando, isso aí era nos anos 90, quer dizer que não existia instant messages, nada dessas coisas, compreende? Então o que passou foi o seguinte: quando eu chego no JFK, no aeroporto, eu me surpreendi porque havia oficiais me esperando. E eu digo: isso o que é? Qual o problema? Então disse que eu tinha que ir com eles e tudo. Eu digo: mas qual o problema? Porque eu não entendo o que está passando. Então eu tinha que seguir eles. E aí foi que eu descobri que essas pessoas eram parte de um grupo. Esse grupo operava dentro de um orçamento negro que de verdade não fazia parte dos planos deliberativos do Congresso americano.
E oficialmente não é parte do trabalho de defesa, mesmo que usasse funções da NSA e da DARPA, isso não, eles não tinham nada oficial, não oficial. Então disseram que tinha uma iniciativa que eles iam chamar de Blue Planet Project. Blue Planet Project ia ser uma iniciativa onde contavam com contatados, com abduzidos e com híbridos. E quando ele falou híbridos, eu digo, pera um momentinho, híbridos no sentido de quê? Ele disse híbridos de humanos e extraterrestres. Então eu disse, vocês têm atualmente acesso a humanos com código genético extraterrestre? Eles disseram, sim, temos. E então eles me disseram o seguinte, que eu tinha duas opções, ou ia com eles ali, tá? Ou eles iam fazer minha vida difícil, se eu quisesse ficar nos Estados Unidos. A começar da deportação imediata. Eu era um contatado, e não um contatado comum, um contatado que tinha já contatos com praticamente toda a comunidade ufológica que tinha e era muito bem visto. Eu me lembro que havia até uma senhora investigadora escreveu um livro chamado Linda Moulton Howe, que trabalhava com uma estação de televisão. Ela também foi impressionada com essas coisas. Então, minha credibilidade era uma coisa grande em tudo isso. Eles não estavam interessados na minha experiência profissional, estavam interessados na minha vida pessoal em relação a extraterrestres. Eu não posso entrar em detalhes agora para onde a gente foi e o que foi que passou. Agora eu posso dizer simplesmente o estado. A gente estava em Nevada e até aí eu vou chegar. Tudo que eu posso dizer é que a designação deles era The Blue Planet Project. Eu não posso entrar em detalhes por uma questão que ia afetar-me mais todavia. Eu já passei por muita coisa e de verdade não quero retornar a isso. Finalmente, quando tudo terminou, eu tive que assinar um contrato de no disclosure, que não podia revelar nada mais que fosse fundamental. Eu posso revelar coisas básicas. E eu estou revelando coisas básicas. Notem uma coisa, quando eu falo algo, vocês vão ver duas coisas. Eu nunca me aprofundo muito no que eu estou dizendo e não dou detalhes técnicos, nem nomes, nem locações. A razão é que isso faz parte do contrato que eu assinei. O que exatamente você fazia nesse local?